Todos. Pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho longa, mas vocês fiquem à vontade. Tendo dúvida, tente perguntar, tá? O objetivo hoje é que vocês saiam colocando um programa e executando um programa no Visualg, tá bom? Na aula passada, nós demos uma apresentação geral da interface do Visualg, né? Nós temos essa área maior, que é a área dos algoritmos, onde a gente coloca o nosso algoritmo propriamente dito. Tem a área das variáveis de memória, que nós vamos mapear todas as variáveis utilizadas. E tem uma área de visualização de dados, que é onde nós vamos ver a entrada e saída. Bom, então hoje nós vamos fazer uma aula para a gente entender bem essas áreas e sobreviver minimamente nesses menus, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, acho que o caminho melhor é a gente escrever um algoritmozinho, né? Para a gente pôr para executar, que é o básico. Aquele do Alamundo, né, Marílio? Não, eu vou fazer esse de somar dois números aí que está no roteiro, você viu? Ah, tá. Então tá bom. E a gente vai ver como que funciona a área de variáveis, isso tudo. Acho que foi isso que eu fiz, né? Eu vou fazer, sempre faço igual. Tá joia. Então aqui eu fiz um programinha aqui, um pseudocódigo aqui. Rapidão, nós já sabemos, nós já fizemos esse pseudocódigo, né? O que que faz esse código aqui? Vai Soma de somar dois dois números números inteiros. inteiros. Ele faz a soma de dois números inteiros. Nós já sabemos ler pseudocódigo, esse é um pseudocódigo fácil, ele recebe dois valores inteiros, x e y. Na verdade, ele cria duas variáveis, né, x e y. Depois ele pede ao mundo externo o valor para x, o valor para y, e depois escreve o valor de x mais y na saída padrão. Bom, tendo o algoritmo, como que eu faço para executar esse algoritmo? Nós temos de alguma forma fazer ele executar para que ele possa funcionar, porque senão ele não vai funcionar, né? Então nós temos aqui em cima no menu, o menu Run, que está em parênteses executar, vocês viram? Vi. Eu nem prestei atenção. Oi? Eu nem prestei atenção. Primeira vez que eu tô abrindo visual é agora mesmo na aula. Tudo bem, mas eu estou passando aqui, você está vendo a tela? Eu estou colocando o sim. mouse, então beleza. Se eu clico nele, vai me abrir um menu que é para todas as funções possíveis para execução. Nós não vamos estudar tudo isso agora, não. Nós só vamos observar o seguinte. Cada possibilidade de comando que podemos ter nesse menu tem na sua frente uma tela de atalho. Olha, rodar o algoritmo, F9. Rodar passo a passo, F8. Perfil, F7. Então, vamos ficar atento a rodar o algoritmo, que é F9. E nós temos também um menu de tecla rápida. Esse menu de tecla rápida, olha aqui, tem esse símbolozinho de um papel com uma seta para baixo, que também é a mesma coisa. É o botão, vai lá, o hint dele. Botão executar F9. Então, nós temos três formas de executar um programa. Vindo aqui e mandando executar direto, apertando o F9 pelo teclado ou pelo botão pelo menu de teclas rápidas, tá ok? Então, vou aqui no menu de tecla rápida. Eu vou e mando executar. Apareceu um console do modo MS-DOS. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O seu programa Windows, cheio de janelinha, ele, na verdade, ele é um programa que está rodando sobre outro programa. Essas janelas não é o sistema operacional direto. Esse outro programa que roda, geralmente que ele está rodando sobre, é um punhado de comando interno da máquina que quem vai mexer com muito mais frequência vai ser aquelas pessoas que são especializadas em sistemas operacionais.
é onde você pode fazer todas as configurações, você pode fazer todas as manipulações que você faz na janela através de comando texto. Esses comandos, esse ambiente de comando texto é uma herança dos primeiros sistemas operacionais. E o sistema operacional da qual o Windows se derivou é o MS-DOS, Microsoft Direct Operation System. Então, a gente tem como ir para a área de apenas texto, sem janelinha, sem muito custo de memória, tá? Por isso que ele chama essa abertura no modo DOS. Nada mais é do que um console onde só funciona tipo texto, não tem janelas. Observe que tem um cursorzinho em branco aqui, parado. E olha aqui as nossas variáveis criadas. Variável x, variável y, o tipo inteiro e o valor. O VisualG, ele dá valores para variáveis que foram criadas. Ele deu para x e y valor 0. Temos de tomar cuidado com isso. Isso é bom? Mas isso também pode ser um problema. Isso aqui pode nos induzir a erros. Algumas linguagens não colocam valor, colocam somente o direcionamento de memória, e algumas linguagens colocam um lixo aqui que a gente não consegue nem saber o que é. Então, temos de tomar muito cuidado com a inicialização de variáveis. Aqui no nosso curso, a gente sempre vai inicializar nossas variáveis, tá? Mas está aqui a variável. E por que o cursorzinho está parado? Se você clicar aqui na tecla do MS-DOS, o cursorzinho vai estar piscando. Porque ele está esperando o valor lá, leia X, ele está esperando o valor para X. Coloquei 58. Quando eu coloco um valor, eu tenho de apertar a tecla Enter para dizer que eu terminei. Pronto, terminei. Agora ele está piscando novamente. Ele está esperando um outro valor. Coloquei 22. Se eu apertar a tecla Enter, novamente, o leia não tem mais valores para ler. Então, o certo é que ele vá para a próxima linha e escreva, e faça o que eu pedi, que é escrever o valor e terminar. Observe que X já tem um valor colocado aqui em cima, ó, 58. Por quê? Porque o primeiro comando que eu fiz foi leia X, eu escrevi um valor para X, mandei o valor para a memória, então ele já está guardado. Esse valor 22 também vai para a memória, só que talvez a gente não vai ter tempo de ver. Opa, vimos. Aqui está preenchido, olha o que tem na memória, 58 e 22. O próximo comando foi executado, que é a soma de x mais y. Veja o seguinte, quando é um escreva, ele coloca um pouquinho para a direita. Quando é um leia, ele coloca alinhado no mínimo, né, da margem. Então, ele mandou de volta 80 e o seu algoritmo terminou. Ok? Então, para executar um algoritmo, é simplesmente colocar o algoritmo e apertar executar. Quando você termina um algoritmo, fim do programa, ou seja, você terminou a execução, você tem de apertar a tecla ESC para sair desse modo DOS, tá? Isso não tem escrito em lugar nenhum. Você vai ficar igual doido. Mas se você ver aqui embaixo na mensagem, olha, a área de mensagem. Tecla ESC para fechar a janela do programa. Então, apertei ESC, voltei para a minha área. Veja que a área de visualização dos resultados está mostrando tudo que teve de entrada e saída. Ok para esse primeiro programa, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma situação, algum pensamento? Ok? Ok. Ninguém me perguntou sobre esse Beleza. verdinho aqui, por quê? Isso aí são comentários, né? Quem quer perguntar alguma coisa? Eu, Túlio, Então fala. abaixo. Oi? Enfim, quando eu vou executar um algoritmo, vai abrir essa janela do MS-DOS Isso, para atribuir os valores para minhas variáveis, né? isso. Ah, tá. Entendi. Pessoal, esse que tem verdinho é um comentário. O comentário, ele não é executado, ele só serve para indicar alguma coisa para quem está lendo o algoritmo, tá? Um comentário sempre é feito com essas duas barras. Se não tiver as duas barras, ele deixa de ser um comentário. E o VisualG, ele é muito coleguinha da gente. Ele colore
as coisas, né, de acordo com o que elas significam. Por exemplo, um comentário vai estar sempre em verde. Se não tiver em verde, não é um comentário. Se não é um comentário, possivelmente vai tentar ser executado. Vamos executar um comentário sem comentário? Ó, ele deu um Professor, erro. posso só fazer uma pergunta antes? Pode. É que eu minimizei a tela Nossa. da área de visualização, e agora eu não consigo fazer mais nada com o meu visual. Aperta o ESC. Eu já apertei e continua não funcionando. Quando eu aperto em qualquer outro lugar, fica dando aquele barulho, não tem? Você consegue clicar aí para maximizar essa tela? Porque quando minimiza... Não aparece em lugar nenhum. Uai, então você... Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu simular Eu aqui. até já tentei fechar o. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha, ó, você está conseguindo me ver aí? Sim, eu consigo. Olha aqui, eu minimizei a minha, ó. Para onde ela foi, ó. Ô, Mauri, eu Você viu aí? testei aqui, deu isso também no meu. Ela não aparece ali, ela some. Então faz assim, Alt Tab. Vê se vocês conseguem ver sua tela do DOS aí no Alt Tab. Consegue? Não aparece pra mim, não. Eu acho que o Carminati não vai aparecer. Mas o Carminati, Pra mim também não tá aparecendo, não. Ela fecha o não aparece programa aqui. todo. Oi? Fecha o programa todo pelo gerenciador que Não, eu ia dar uma sugestão dessa, uma outra saída. Agora ele não aparece aqui embaixo, como tá aparecendo para mim, não? não. Não aparece. Então vai no Ctrl Alt Del aí, vai no gerenciador de tarefas. E onde que tiver o visual que você manda fechar e abre novamente. Mas estranho, né? O meu aqui abre. Aí, ó, consigo passar direitinho. Ok? Encerrou e abriu novamente? Bom, vou entender que sim. Então, pessoal, observe que se a gente se a gente modificar esses comentários, vai dar pepino para a gente. Eu posso apagar a linha de comentário toda, tá? Dou um Ctrl Y na linha do comentário, ele apaga. Ou então, eu venho e apago normalmente. Não tem problema. Comentário ter ou não ter não faz nenhuma diferença. A diferença faz é se ela tiver errada, não tiver colocada de forma certa, tá bom? Outra coisa que a gente precisa observar aqui. Olha aqui em cima, algoritmo e o nome do algoritmo. O nome do algoritmo tem vermelhinho. Coloque o nome, tá? Lembre que o nome tem que ser indicativo do que faz esse algoritmo. Vou pôr aqui, soma dois números. O nome, se tiver certinho, se tiver entre aspas duplas, vai estar sempre vermelho. Tudo que tiver em vermelho é conjunto de caractere. Ok? Ok. Então agora vamos brincar um pouquinho com esse algoritmo. O x e y são valores de que tipo? inteiro. São inteiros, não? Inteiro. Se eu vier aqui, está esperando então o valor inteiro. Se eu digitar um valor decimal, um valor não inteiro, um valor real, 25, aí a pergunta, um valor real é com ponto ou com vírgula? Ah, com ponto, né? Que é padrão americano. Isso, lembrem disso. Olha lá, coloquei 25,42. Ele deveria receber esse valor ou não? Não. Olha lá o que ele fez. Do ponto pra direita ele ignorou, né? Isso, vou pôr aqui então. 25, vou pôr contra 25,88, vírgula 88.
Vírgula, ele deveria dar erro, não deveria? Eu acho que sim, né? Olha lá, ele fez o cálculo. Então, cuidado, o visual, que aí já é do próprio programa. Isso não deveria ser assim, mas o criador do programa fez dessa forma. Ele só busca a parte inteira, e o resto ele esquece, ele abandona, ele trunca, né, que é o termo computacional. Então, tem que tomar cuidado, tá? Se a variável do tipo inteiro, ele força, a gente chama essa forçação de casting, ele força a variável virar um inteiro, independente do que você escreveu. Então, nós temos de ser cuidadosos, e aí está a vantagem da gente estar vendo essa área de memória, porque se não tivéssemos vendo o que está guardando aqui dentro, a gente ia ter muita dificuldade de fazer essa análise e falar, olha, o que ele está guardando? Por exemplo, se eu colocar A e A, olha o que ele fez. Eu coloquei o valor A, e depois o valor A. Ele não pegou valor nenhum e deixou zero. Eu fiz uma entrada errada. Ele calculou, ele não deu mensagem de erro. Então, tome cuidado, tá, pessoal, com as entradas de dados. Aí a vantagem da gente ter essa área de variáveis para ver o que está sendo armazenado na memória. Muito que bem. Ô, Maurílio, eu tenho uma dúvida aqui. Hum, Você falou que ia explicar depois o que significa escopo. vou. Vai explicar? Mas é bem lá na frente. Hoje nossos escopos vão ser todo global. Tá bom, obrigado. Tá? Porque não adianta eu explicar, eu vou ter que falar de função ainda. Mas isso é lá no finalzinho do curso. Ah, tá. Muito bem, pessoal. Eu posso separar o meu leia. Não preciso fazer o leia sempre tudo de uma vez. Tem vantagens? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu separar, executo e vejo se tem vantagem. Teve alguma diferença em termos de execução? Não. Ainda, Então, ainda não. Mas eu separando, eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar a comunicação com o usuário. Por quê? Imagina o seu usuário recebendo só essa tela, porque o seu usuário só maximiza essa tela aí do console. Seu usuário só vai ver isso. Ele não vai ver o código. Nós somos programadores, nós estamos vendo o código, mas seu usuário não está vendo o código, né? E eu posso, dessa forma, preocupar um pouquinho com o meu usuário. Eu podia mandar uma mensagem assim, ah, será que a execução fica melhor? Será que a compreensão do programa fica melhor dessa forma? O que vocês acham? Fica, com certeza. Bem melhor. Não fica? A gente acaba mandando para o nosso o usuário um conforto visual, né? Poderia colocar aqui, ó, escreva, ó. Nossa, professor, esse negócio do visual, ele melhora muito para fazer os algoritmos. Melhora. Agora eu fui testar, agora eu vi que na minha atividade dos algoritmos eu errei um monte de coisa, porque eu peguei o Fahrenheit lá que eu fiz, Ah, o algoritmo para Celsius e para Fahrenheit, aí eu vi os erros que eu tinha feito no algoritmo lá, aí eu não corrigi e preocupa, deu não. certo. Ah, tá, tudo bem, mas não preocupa. A ideia de mexer no algoritmo é agora. Mexer no programa. Eu queria que vocês fizessem mesmo, para vocês verem como é fazer e depois como é fazer no computador. Olha esse escreva aqui. Vocês conseguem compreender o que vai acontecer nesse escreva? aí vai fazer o número X, vai aparecer o mais. Olha lá que bonitinho. Né? Para o Ah, usuário, pro agora eu usuário entendi. fica, pro usuário fica bem mais compreensivo, né?
Então, a gente já consegue fazer um programinha com uma carinha boa para o usuário, né? Isso é preocupar com a comunicação com o usuário, a interface com o computador. E nós temos que preocupar também com a interface com o programador, tá, pessoal? Porque esse programa ele vai ser dado manutenção nele no futuro, né? E aí, o que a gente faz? Existe um negócio que chama identação. O que é esse tal de identação? Vocês estão vendo que tem o início e o fim de algoritmo? Sim. Sim. Todos esses comandos são escritos dentro desse bloco início e fim, não é? Sim. Então, o que tiver dentro de um bloco, você vem aqui no início dele, deixa eu sair aqui, e dá um espaçozinho. Eu costumo dar um espaço de 3 espaços em branco. Se você der no primeiro e depois apertar o Tab, o Visual entende que é para dar 3 espaços em branco. Olha como é que visualmente para o programador também fica melhor. Eu sei em qual bloco está. Principalmente daqui a pouco, quando a gente começar a usar mais blocos de comando dentro, a gente vai saber visualmente em qual bloco está cada tipo de comando. Então, isso traz um conforto visual para o programador. Concordam? Sim, sim. Então, vocês passem até essa prática. Se você der a quantidade de espaço que você achar que é confortável, não faça muito grande, não, porque fica ruim também. Por exemplo, se eu fizesse um bloco dessa forma assim, ó. Ele já aprendeu. Também fica ruim, não fica? Você tem um distanciamento muito grande com o seu bloco. Então, 3 linhas, 3 espaços já é suficiente. 3 espaços já é suficiente para você ter uma boa indentação. Quando que eu sei que eu tenho um bloco? Todo meu bloco vai ter sempre o início e o fim dele. Se eu não tenho outro início aqui no meu programa, eu não tenho outro bloco. Perfeito? Sim, sim. Maurílio, dá para ter 2 inícios e 2 finais de algoritmo num mesmo algoritmo? Não. Fim de algoritmo não, mas você pode ter bloco de outros comandos. Você pode ter um início, fim de bloco. Tá? Entendi. Já nas próximas aulas a gente vai começar a fazer alguns blocos. Pessoal, vamos observar o seguinte aqui também. Qual é a cor que fica as variáveis? Você fica em preto, não? Em negrito, né? Olha, eu vou criar uma outra variável aqui, Z. Ela está declarada, essa variável? Variável D? Não. Não. Não, mas ele aceita. Ele está escrevendo, olha, o que você escreveu aí é uma variável. É responsabilidade sua saber se ela está ali ou não. Olha o tipo. Tá vendo a escrita do tipo? Vou colocar um outro tipo permitido, real. Vou escrever agora reais. Escrever errado, né? Você viu a diferença entre real e reais? Sim. Sim. Lá, o tipo real, ele coloca um risco embaixo e coloca na corzinha um vermelho mais, né, indo para marrom, né? E mais, os comandos ele escreve em azul. Estão reparando isso? Todos os comandos e todas as palavras reservadas, que são aquelas que têm esse tracinho por baixo, elas não podem ser utilizadas como variável não, tá? Por exemplo, se eu quiser criar aqui, ó. Olha lá o layer. Criei uma variável layer. Ele colocou de cor diferente, não é? Ou seja, ele já está te avisando, você está fazendo bobagem. Tá ok? Então, observe qual tempo a gente vai acostumar com essas cores. Maurílio, como é que eu sei quais são as palavras que não podem ser usadas dentro do visual? Que são as palavras reservadas? Você vem aqui no Help, ó, ajuda. Referência da linguagem visual.
Nessa página estão todas as palavras-chave. E tem um link para dizer como que ela funciona. Eu tenho de decorar isso tudo? Não tem de decorar. A gente vai mexendo com o tempo, a gente vai aprendendo. Por exemplo, vamos lá, escreva. Ele vem com uma explicação e vem com exemplos, tá? Então, é um bom método para se aprender. Na verdade, isso é um manual da linguagem, né? Que está aqui colocado. Aos poucos, nós vamos manipulando esse manual e muitas das perguntas que vocês fazem, a resposta está aqui nesse manual. Então, às vezes, eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te dizer, olha lá, na referência da linguagem, tá bom? Né? Olha aqui, ó, aqui tem escreva L. Escreve o que está mandando escrever, depois pula uma linha. Então, ele é intuitivo, ele é bem explicativo, tá? Vou voltar lá no visual. Isso aqui não é aula para vocês, não. Isso. Então, vamos lá. Ó. Help, referência da linguagem. Então, o ajuda bastante, tá? Outra coisa que nós temos de fazer, fizemos nosso código-fonte. E aí, o que nós vamos fazer com esse código-fonte? Fizemos um código-fonte de 150 linhas. Executamos. Deu certinho. Faz o print e guarda no arquivo do Word, não é isso? Não é isso, né, pessoal? O Visual, ele tem também, ele é preparado, assim como toda linguagem, ele te dá a capacidade de salvar o seu arquivo em algum lugar. Quando eu mandei salvar, ele vai abrir aquela tela normal, igual abre lá no Word, no Excel, para você direcionar onde você quer guardar os seus arquivos. Primeira coisa interessante que nós temos de observar, olha o nome que ele sugeriu. É o mesmo nome que você pôs para o seu arquivo. Ainda que você possa modificar, não tem problema nenhum. O Visual não faz associação de nome de arquivo com o nome do algoritmo. Mas isso aí fica uma dica para vocês. Sempre colocar nomes interessantes para o seu algoritmo, para que possa ser associado imediatamente. Vocês já têm experiência para manipular pastas no Windows? Se tem experiência, utilize a pasta que você já tem costume. É bom que vocês criem uma pasta primeiro ano, lá dentro coloque todas as disciplinas e coloque os trabalhos de cada disciplina separadinho, né? Lá em HS, semestre que vem, vocês vão aprender a brincar com isso. Se vocês não têm esse costume, minha sugestão, venha na área de trabalho, crie uma pasta chamada FP e dentro de FP você vai salvar os seus arquivos. Olha aqui, ó, tipo .alg, ou seja, todos os algoritmos do Visual será gravado com a extensão .alg. Salvei. Se eu vier aqui agora... Vocês estão vendo minha área de arquivos aí, pessoal? Sim. Então tá bom. Se eu vier aqui na minha área de trabalho, vocês vão ver que já foi criado aqui o FP, ó, e lá dentro está o arquivo soma. Esse arquivo soma, se eu clicar 2 vezes, ele abre novamente, não vai fazer aqui agora porque ele já está aberto, né? Então eu tenho acesso. Tenham o costume de salvar. Vou dizer por quê. Porque na hora que a gente começar a fazer algoritmo mais complexo, com mais linha, às vezes você está lá na linha 130, dá um pepino no seu computador e você perde tudo. É desesperador. É muito comum no trabalho final o aluno, professor, perdi tudo. Não posso fazer nada. Salvar o seu código, gerenciar o seu código é uma obrigação do programador. Então, assim, chegou lá no dia do seu... professor, deu um pepino na minha máquina e eu perdi tudo. Paciência, meu filho. Você nunca deve guardar o seu código na própria máquina. Guarda na nuvem também. Tem uma cópia na máquina e uma cópia na nuvem. Porque problemas acontecem. E se você perder todo um trabalho de programação, você perdeu tudo. Né? Então, isso não serve como desculpa, isso não serve como fonte de tristeza. Tenha o costume sempre de gravar.
Você gravou uma vez, fez a modificação, ó, apertou aqui, gravou. Ó, vou fazer uma modificação. Os dois espaços em branco. Salvei ela. Tendo esse hábito, de tempo em tempo você vai salvando o seu arquivo. Tá ok? Ok, pessoal? Ok. Olha, eu vou ter que dar uma saidinha aqui que eu tenho que tomar um remédio. Só um minuto. Beleza. Pessoal, só porque lá mostrei lá, você viu que tem o escreva e tem o escreva L, né? O escreva L, ele só vai dar um espaçozinho. Ô, Nathan, eu não estou conseguindo ver lá o que você está escrevendo, cara. Fala aí para nós no microfone. O escreva L, olha como está a saída aqui sem o escreva L, só com o escreva. Agora a saída. O escreva L, você viu que soltou uma linha? Então, o escreva L ajuda a gente a fazer também, a ficar bonitinho o nosso. Olha, coloquei só escreva L. O que que ele vai fazer? Soltou uma linha antes, soltou uma linha depois. Por quê? Sempre que você tem escreva L, ele escreve o que está entre parênteses. Se não tem nada, ele não vai escrever nada, né? E vai soltar uma linha. Ele vai escrever o valor da soma e salta uma linha. Então, são só formas de colocar o seu algoritmo mais bonitinho, tá bom? Ok até aí, pessoal. Vocês já estão com capacidade agora de fazer todos os trabalhinhos de vocês, hein? Ok. Ok. E por fim, pessoal, vou ensinar vocês agora uma técnica poderosíssima, principalmente para os próximos algoritmos que vão ficando um pouquinho mais complicados, que é executar o seu algoritmo passo a passo. Isso para nós programadores, assim, é o que há, tá? A execução passo a passo é esse menuzinho, é esse botão aqui, ó. Deixa eu sair fora com ele. É esse botão. Olha lá, passo a passo. Você vai apertar o F8 ou aqui rodar passo a passo. O que é rodar passo a passo? Rodar passo a passo é executar linha por linha. O meu teclado aqui para executar passo a passo, ele precisa do FN, tá, gente? Aí depende de cada teclado aí. Olha lá, ó. Também não foi. Então eu vou aqui na negócio, depois eu vejo o que está acontecendo. Vou executar passo a passo. Cliquei para executar. Olha onde que está a linha azul. Ele está no nome do algoritmo. Então ele está começando a executar. Apertei novamente e vai para a próxima linha, declaração de variáveis. Apertei novamente, ele fala assim, ó, a próxima linha que eu vou executar é essa aqui. Então, executa, ó. Criou as duas variáveis. Como ela agora é do tipo real, vejam aqui, ó. Ela colocou com casas decimais. Qual a próxima linha que ela vai executar? É esse escreva. Ele vai escrever na tela um conteúdo. De fato, escreveu na tela um conteúdo. Agora ele vai pedir ao mundo exterior um valor para X. Olha lá, ó, então tá esperando. Aí o cursorzinho piscando, ó. Esse cursor piscando aqui significa que ele está esperando a entrada de um valor. Entrou valor, sou obrigado a apertar o Enter. Apertei o Enter, ele vai para a próxima. Qual que vai ser a próxima linha que ele vai executar? Entre com o valor de Y. Eu tentei digitar aqui o valor, né? Ele não aceita, porque ele ainda não executou essa linha, leia Y. Agora, ó, leia Y, está executando ela. 13, Enter, aí vai para a próxima. Escreval, vai escrever uma linha em branco. Escreva, agora vai executar esse escreva e vai soltar uma linha em branco. E vai executar o fim de algoritmo. Viu que interessante? Estou fazendo passo a passo. Isso me ajuda a verificar se está acontecendo algum erro, algum problema durante a minha execução. Ajuda demais. E eu não preciso executar tudo passo a passo. Se eu quiser executar, se o meu problema for só esse X. Opa, executei direto. Se o meu problema for só esse X, ó, eu vou passo a passo até o X e manda executar o resto. Tá vendo? Ele aceita que você faça. Se chegou no ponto que você queria verificar,
O resto você pode mandar executar em cima, que ele executa tudo de uma vez. Tá bom? Então, você tem essa possibilidade também. Em que isso ajuda? Ora, vamos supor que eu criei uma variável S inteira. E agora eu faço o seguinte, ó, S recebe X mais Y. E eu vou mandar escrever o valor de S. Esse algoritmo vai dar certo? Ele vai truncar o valor ou ele vai escrever o valor que deveria ser? Eu não sei, estou na dúvida. Executa ele passo a passo. Olha lá, está criado, ó, X, Y e S. Real, real inteiro. Beleza, então até aí fez o que eu queria. Vamos entrar com valor para X. 12,45. Vamos entrar com valor para Y. 34,21. Opa, mensagem de erro. Por que deu essa mensagem de erro, pessoal? Porque Porque esse é o inteiro. S é inteiro. E ele tá recebendo R$2. E não, a gente, nós não falamos que o inteiro pega e trunca quando você atribui valor para ele? Eu esperava que ele truncasse aqui, não, só pegasse o 34 mais 12. Vocês estão vendo como que o programa tem suas complicações? Se a entrada for via teclado, ele trunca, mas se o preenchimento da variável for via processamento interno, ou seja, leitura de variável, ele não trunca. E ele dá erro. Ele dá o erro que deveria dar até antes, né? De não suportar o tipo. Então, eu termino aqui, já detectei o erro, ou eu passo para inteiro ou passo o outro para real. Vou passar para inteiro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou executar. Entre com o valor de x, ó, 12,45. Olha lá o valor, agora ele lê, olha lá, 13,24. Ele lê e faz a atribuição certinha. São os problemas de linguagem. Esse problema é culpa de quem criou a linguagem. Não é culpa minha, não é culpa de vocês. Compete a nós, programadores, entendermos o que está acontecendo. Ok, pessoal? Esses tipos de dor de cabeça a gente tem todo dia, toda hora, tá? Não tem jeito da gente sair fora disso, não. Você fala, ah, Mauro, mas isso aí é erro. É, mas você vai encontrar lá no Java, você vai encontrar isso lá na linguagem C. Todas as linguagens têm esse tipo de problema. É uma situação ruim, mas ela existe. Ok, pessoal? Ok? Ok. Ô, Maurílio, eu tenho uma dúvida Oi. aqui. Uma Pode? dúvida mais para curiosidade. Certo. Quando a gente usa operador lógico, Ah, nós vamos usar demais. Eu estou fazendo pouco a pouco, porque eu entendo esse desejo e essa ansiedade. E nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos usar muito operador lógico. Só que eu estou partindo do princípio que ninguém sabe nada, que todo mundo está aprendendo na minha aula. Mesmo que vocês desenvolvam, e eu sugiro que desenvolvam mesmo, e que não tenham vergonha de expandir, só que nas minhas aulas eu vou pedir sempre essa paciência, tá? Porque eu quero colocar todo mundo no mesmo patamar, tá bom? tá bom? Mas agora você já sabe o que fazer. Você está falando de operador lógico, né? Você pode vir aqui no Help, referência da linguagem. Qual operador lógico você quer? O E? Olha o E aqui. Então você já sabe a sintaxe dele. E olha aqui alguns exemplos. Um exemplo é um programa, então você pode executar esse exemplo. De E tentar ver se você vai compreender ou não, né? Mas nós atribui o vamos valor mexer demais. lógico para ele, né? Isso. Nós vamos trabalhar demais com valor lógico, tá? Entendi. Obrigado. Pessoal, sobre esse roteiro, nós passamos o roteiro inteiro, tá? Não passamos na ordem, porque eu não sigo, eu não consigo seguir assim, desse jeito, mas eu sei mais ou menos o que estava programando. Ó, vamos lá, ó. Um programa somado 2 não fizemos, comentários falamos sobre
as coisas que ficam entre aspas, que são caracteres, né? Que são chamadas, a gente usa o nome de strings. Esses strings, eles não são executados, são mostrados na tela como estão. Fizemos como executar o programa. Falamos das teclas de botão de atalho, essas coisas todas. Falamos do ESC para sair. Falamos lá da entrada, que a entrada, ela para inteira, ela trunca. Separamos os comandos bonitinho, colocamos um pouquinho de interface com o usuário, né, para ficar bonitinho para o usuário. Indentação, falamos das cores das palavras. Apagamos comentários, se a gente quiser. O nome do arquivo. Aprendemos a salvar o arquivo. Abrir um arquivo salvo. Nós não abrimos um arquivo salvo, né? Vamos zerar. Tchum. Para me zerar, começar um programa novo, eu aperto aqui botão novo, tá? E ele começa um programa novo. Eu quero abrir um programa. Olha, vou em abrir. Onde que eu guardei? Eu guardei lá em área de trabalho, FP. Lá dentro vão estar todos os arquivos que eu fiz. Basta você clicar no arquivo e abrir. Ele mandou uma mensagem aqui. O que é isso aqui? Ah, tudo bem. Só quis colocar um comentário. Isso é coisa do programador lá também. Ele, o programador, que quis fazer isso, tá, gente? Quem está lá no 2.5, acho que é o Natan, né? Essas coisas não acontecem. O programa lá era mais pé duro. Então tá aí como abrir. Falamos dos erros, nós vamos conviver com esses erros durante um bom tempo. E executar passo a passo o botão stop. Ok? Então nós já sabemos sobreviver basicamente no nosso Visualg. Vamos falar só um pouquinho do help aqui, porque nós temos um tempo. O help é muito bom, tá, pessoal? Toda linguagem, ela vem junto consigo um manual. E tem alguns livros que são vendidos na internet sobre visual que não comprem, porque é tudo igual o que está aqui na linguagem, aqui no help do visual. Então, por exemplo, se você quiser pegar a tela principal e aprender sobre a tela principal, ó, tela principal. Está aqui toda a tela principal explicando cada comandozinho, cada menuzinho, o que faz cada um. É coisa demais, tá, gente? É coisa demais. Então, assim, toma cuidado, porque às vezes a gente vai ler no início e a gente não consegue acompanhar a leitura no início, porque é muita coisa. Vê que ele abre essa parte no HTML Help, que é um aplicativo do Windows. Esse aplicativo é o melhor para a gente navegar, é melhor do que o da internet, porque a internet depende de estar ou não disponível lá os arquivos. Aqui, se a gente for caminhando por aqui, ele vai falar algumas coisas sobre autodigitação e sugestão. Por enquanto, isso é muito avançado para a gente. Mas vai falar das funções que estão internas lá, olha, funções matemáticas que executam operações específicas, manipulação de string. Desculpa, gente. E vai começar a falar um pouquinho lá, olha, a linguagem do visual, uma explicação básica. E vai passando parte por parte do visual. É bem um manual, tá? Com os comandos, com as formas. Então, assim, é bem prático. Quem quiser, quem tiver disponível, tiver à vontade, pode se desenvolver, né, nessa ajuda. Tá tudo aqui no Help. A linguagem, ela não funciona, não funcionava no 2.5 e não funciona no 3.0. Isso é lá do programador, mas a referência da linguagem funciona. E se a gente for na parte de baixo da referência da linguagem, nós temos todos os outros recursos, né? A linguagem está aqui, ó, disponível. Tá? Então, é uma navegação bem interessante. Vale a pena. Quem tiver disponibilidade, e todos vão, com o tempo, utilizar esse help. Dos menus, assim, de tudo que tem no menu, o mais básico para a gente é isso mesmo. Criar um novo, abrir um já existente,
salvar o que a gente está fazendo, salvar um novo, executar de uma vez, executar passo a passo. Os outros aqui a gente vai aprendendo com o tempo, à medida que for sendo necessário para a gente. Beleza, pessoal. Agora nós já estamos aptos a fazer um programinha do Visualg. Quem quiser pode colocar todos os programas da lista, por isso que eu pus a lista para entregar hoje, mas isso depende do tempo que vocês têm, tá? Não vai ser avaliado isso não, porque eu sei que vocês têm outras tarefas, às vezes o tempo não é suficiente. Mas se vocês quiserem pegar o programa que vocês fizeram lá na mão, passar para o Visualg, guardar nos arquivos, porque aí vocês podem testar, ver se está funcionando direitinho, vocês podem me mandar somente esses arquivos .alg, tá? Anexado lá no seu e-mail. Mas eu não fiz isso, Maurílio, eu não tive tempo, não tem problema. Eu não vou corrigir execução. Eu vou corrigir mesmo se você está fazendo a organização lógica correta. Vocês ainda podem errar bastante de execução, podem errar bastante de sintaxe. Isso ainda não é. Não estou cobrando isso, não. Estou cobrando só organização lógica do seu algoritmo. A próxima lista que eu vou mandar amanhã, aí sim eu já vou cobrar que você esteja executando correto. Por quê? Porque você já pode executar ela no computador e já pode ver, você já tem recurso que vai te ajudar a detectar erros de execução. Tá bom? Então, quem quiser fazer isso hoje, para mandar na lista, até a meia-noite de hoje, pode mandar só o arquivo .alg para mim, mas não é obrigatório. Ok? Ok. Ô, professor, eu testei todos os meus códigos no Visualg e deu certinho, né? Só que eu coloquei no PDF mesmo, tem problema? Não tem problema. O que eu estou dizendo, se você quiser colocar hoje e mandar novamente só os .alg, pode também. Tá. Mas se não quiser, porque está tarefado, tem outras tarefas, não precisa. Ok, pessoal? Ok. Ok, Ok. ok. Podemos falar. Vocês querem que faça mais alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Então tá. Então Maurício, vamos. sobre o script, Sim, pode falar. igual eu te mandei no Telegram. Quando é necessário colocar parênteses nas minhas variáveis? Então, o parênteses, ele faz parte da expressão das expressões matemáticas. Por exemplo, se você quiser escrever x que multiplica x mais y, vamos supor que era esse o seu desejo. Se você escrever dessa forma, o que vai ser executado primeiro? O vezes ou mais? Multiplicação x vezes x. Primeiro x vezes x, não é? Se eu colocar um parênteses, quem vai ser executado primeiro agora? A soma. A soma. Então, o parênteses ele existe para isso, para você colocar, né? O parênteses existe para você alterar a prioridade de execução. Sim. Então, quando você tem uma prioridade para ser alterada, você coloca parênteses. E dentro do escrevo. Ah, e nessas duas de cima. E Aham. tem os caracteres também. Como é que fica? Como que fica o quê? Vamos supor, você criou uma linha lá, escrito assim. O valor final da operação é. Aí tem que ficar como? Com vírgula, parênteses também. Você quer escrever alguma coisa depois? Por exemplo, entre com o valor de x. Aí você quer colocar alguma coisa depois? É isso? Não, eu iria já dar o resultado da Então, operação. foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Ó. Vou colocar uma mensagem. A soma de... Você parando com vírgula, ó. A soma de... Que eu quero que seja escrito isso. Aí eu quero que escreva uma Sim. variável. Y. Então, aí vai depender tudo dos tipos que a gente trabalha.
Se eu tô querendo escrever um conjunto de caractere e depois uma variável, eu tenho que separar por vírgula, tá vendo? A variável, se eu colocar a variável dentro do símbolo da aspa, ela vai escrever como está. Olha lá a saidinha lá, ó. Aqui faltou uma vírgula. Pronto. Aqui não faltou vírgula. Esse aqui tem. Então, tudo bem. Olha lá, como eu coloquei uma variável, conjunto de caractere, uma expressão. Observou a diferença? Sim, entendi. Então, Tá bom? entendi, Maurílio. E tudo tem a ver com a natureza do que você quer fazer. Você quer escrever uma variável, ela não pode estar entre aspas. Você quer escrever um conjunto de caractere, ele tem de estar entre aspas. E Entendi. como você separa argumentos diferentes? Com a vírgula. Vamos ver se funciona mais aqui? É questão de tentar. Mas eu acho que o mais aqui não funciona. O mais funciona lá no Java. O mais não funciona, tá vendo? Tem que ser a vírgula mesmo. Entendi. A vírgula funciona. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer? Então tá bom. Na aula de amanhã nós vamos fazer muito programa e nós vamos executar muita coisa. Oi, quem ia falar? Por mim tá ok. Professor, Então eu tá bom. tenho uma dúvida assim que eu posso ter, tipo assim, uma variável com o mesmo nome em dois algoritmos diferentes no mesmo código? Se os algoritmos são diferentes, ele não está no mesmo código, né? Não tem jeito de você fazer um algoritmo soma 2 números e um algoritmo soma 3 números no mesmo código. Agora, se você está no mesmo algoritmo, se você criar uma segunda variável, ó, criei um outro x. Olha lá, ó, ele não aceita, tá vendo? Você já tinha uma criada, agora está criando outra, ele deu um conflito. Variável x declarada mais de uma vez. Entendi. Tá? Você não tem como criar dois algoritmos no mesmo código. Não tem só algoritmo. O código é o que compõe o algoritmo. Assim, e como é que é o, tipo, o conjunto de algoritmos, como é que chama? Biblioteca. Beleza. Bom, aí você pode fazer suas bibliotecas e depois acessar cada uma. Aí você fala assim, mas se eu tiver duas variáveis iguais, aí que vai entrar essa questão do escopo. Se essa variável estiver em algoritmos diferentes, a variável daquele algoritmo é que vai ficar validada naquele momento. E a variável do outro algoritmo que chamou o algoritmo, ela fica parada e dá um tempo. Aí é que vai entrar essa questão do escopo. Mas isso aí é papo lá para o final do ano letivo. Que já vai ser início do outro ano, né? Beleza? Beleza. Beleza, pessoal? Amanhã nós vamos fazer muito, muito algoritmo, tá? Vocês podem ficar despreocupados. Venham dispostos que agora é vocês que começam a fazer mais do que eu, hein? Tranquilo, mano. Então, beleza então, pessoal. Muito obrigado aí. Abraço para todo mundo. Até amanhã, Deus quiser. Até amanhã, Falou, bom Maurílio. dia pra você. Maurílio. Tamo Até junto. mais. Bom dia pra você, Maurílio. Vocês também.